Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Oh, perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz justo a voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Torna o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Oh, Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Vamos orar. Pai celestial, eterno, glorioso, santo e maravilhoso, nós te agradecemos, porque o capacete da salvação nos impede de sermos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Senhor Deus, o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Mas nós nos revestimos do capacete, da espada, da couraça, do escudo, e temos calçados os pés na preparação do Evangelho. Então nós somos revestidos interna e externamente pelo Senhor, pela armadura do Senhor, que cabe, Senhor Deus, em cada indivíduo, feito à medida do indivíduo pelas mãos gloriosas do Senhor, para nos dar libertação do maligno. Nós te louvamos porque o Senhor Deus nos dá a oportunidade de escapar, de sairmos ilesos das astutas ciladas do diabo. Eu te louvo, ó Deus, porque estou na tua casa, na tua presença com o teu povo, para prestar-te mais um culto de louvor e adoração. O Senhor sabe o que está em nós e o que pode tirar de nós e o que pode acrescentar em nós. Nós estamos na dependência do Senhor e do teu Santo Espírito. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Hino número 579 do cantor cristão, Olhando para Cristo. Hoje forte e contundente a guerra
do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. Que celestes bênçãos verei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longo e campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revesto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Igreja pode se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, como dito no início, quinta mensagem da série Jesus, o caminho para o céu. E hoje nós vamos estar sobre o tema desta porta que se abriu para estarmos falando acerca de Jesus, o caminho para o céu, com o título Jesus é a única porta
que se entra para o céu. Amados, eu creio que esta mensagem, ela é uma quebra de paradigma da religião. A religião, ela deveria primar por apontar, por mostrar, por informar que o único meio de salvação está em Jesus Cristo. Porque as religiões, elas se tornaram, na sua maioria, não digo grande maioria, mas a religião ou a denominação passa a ser a intermediária do intermediário para se chegar a. Sem a intermediária igreja ou religião, não é possível chegar ao mediador que é Cristo para se entrar no céu, quando que na realidade é Deus no indivíduo, que é templo do Espírito Santo, que tem contato direto com Deus. Mas algumas religiões dizem ser a verdadeira, e que se não passar por ela, não se pode chegar a Cristo, que não se pode entrar no céu. Então essas questões, elas devem ser muito bem esclarecidas, e não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que não se deva ter religiões ou denominações. Mas a responsabilidade religiosa e denominacional deve primar pela regra áurea estabelecida pelo próprio Deus em o seu Filho, que é o único caminho que leva ao céu. Então, em João, capítulo 14, versículo 6, está escrito, e é real: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você viu aí neste texto, ninguém vem ao Pai a não ser na Igreja Batista para chegar a Jesus. Ninguém vem ao Pai pela Igreja Assembleia de Deus para se chegar a Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser pela Igreja Metodista para se chegar a Jesus, para ir ao céu. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida eterna é Jesus. Jesus é o único meio. Jesus é o único caminho. Amados de Jesus Cristo, as igrejas deveriam, todas elas, ou todas as religiões, que tem no latim o verbo religare, religar o perdido a Deus, religar a criatura ao Criador, tornando o filho, ou fazendo a filiação entre Deus e o homem, apontando o caminho, o farol que guia o perdido nas trevas, à luz de Jesus Cristo. Que isso fique bem claro. Não sou contrário às religiões. Que fique bem claro. Não sou contrário às denominações. Mas eu fico apreensivo as religiões tentarem se apropriar do céu e incutir na cabeça dos seus membros, da sua membresia e dos seus afiliados, que se não estiver dentro do regulamento interno e do estatuto da denominação, e dos atos e dos costumes, se está no inferno. Ninguém deu a titularidade de corredentora a uma religião ou corredentora a uma denominação
ou corredentora, de que uma religião tem de que a pessoa principal passa a ser a mãe do que o filho, passa a ser aquela que não foi crucificada, passa a ser aquela que não foi morta e ao terceiro dia ressuscitou. Olha que tem que chegar na morta para a morta chegar no filho que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está presente aqui à destra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então se formou uma religião, desviou-se do foco do Cristo vivo, santo, eterno, glorioso, criador supremo de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós, e precisou de um útero emprestado, de uma mulher que passou a ser a rainha do céu. E muitas denominações, por atos e costumes e dons espirituais, se consideram exclusivistas e que sem elas as pessoas estão no inferno. Imaginem vocês aí que me veem, que me ouvem, se Deus, por capricho, escolhesse a Igreja Batista em Parque dos Camargos, a Rua Gabriela, número 317, em Parque dos Camargos, em Barueri, com o CEP 06436-280, como único ponto de salvação da humanidade. Estamos hoje em 26 de outubro de 2025. E Jesus já morreu há mais de 2000 anos atrás, já foi sepultado há mais de 2000 anos atrás, já veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás, já fez carne há mais de 2000 anos atrás, já foi sepultado há mais de 2000 anos atrás, já ressuscitou ao terceiro dia há mais de 2000 anos atrás, e agora, em 26 de outubro de 2026, na Igreja Batista em Parque dos Camargos, filiada à Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Mundial, que a salvação só acontece por intermédio da Igreja Batista em Parque dos Camargos, na pessoa do pastor Sérgio de Oliveira Salgado. Isso é um tremendo absurdo, isso é uma tremenda loucura. Se desvia do foco, se desvia da verdade. E aqui em João capítulo 10, de 1 a 16, João capítulo 10, de 1 a 16 está escrito, é a verdade falando, é o Logos falando, é a palavra falando, e a palavra diz, em verdade lhes digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, Jesus. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pai Santo, humanamente, nós somos como aqueles que não entenderam a tua palavra. Mas tu continuas a chamar as ovelhas pelo nome. E a sua voz, em meio à multidão de milhões e milhões e milhões de pessoas que há no mundo, é distinta, é mansa, é suave, é meiga e é eterna e é de amor. O Senhor continua a ser a porta e a ser o supremo pastor das ovelhas. E as que te ouvem conhecem ao Senhor e sabem discernir entre a tua voz e a voz dos lobos. Quero te pedir misericórdia e auxílio do teu Santo Espírito para a transmissão desta tua palavra de chamado à vida das pessoas que vivem sem Deus, sem pastor e sem aprisco, mas que possam se achegar ao Senhor e serem conduzidas para o aprisco que o Senhor Deus tem determinado para elas, na condução da tua palavra e na direção do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amados, há pessoas que têm capacidade maior do que a minha, mas muito maior. E eu creio que teria uma capacidade de, em 15 minutos, explanar esta palavra a ponto de que todos possam serem trazidos com entendimento para esse grande conteúdo bíblico de Deus, chamando homens e mulheres, adultos e crianças, jovens, adolescentes, juniores e crianças, para ouvirem a voz de Jesus. Eu sou de raciocínio rápido, mas de condução demorada. E para que nós entendamos esta palavra, eu dividi ela em 4 pontos. E eu gosto de tratar ponto a ponto. Então, são 4 os pontos destacados aqui, a saber: Jesus como porta. Em segundo lugar, quem entra pela porta. Então, se Jesus ele é a porta é um lugar de acesso, é um lugar de entrada. Para quem? Quem são as pessoas que vão entrar nesta porta única? Então, a gente vai fazendo distinção para a compreensão. E eu peço a todos que estão me ouvindo agora, tanto publicamente, presencialmente, e aí nas mídias, e as que vão ver aí lá no YouTube, na nossa página @7ibpc.com, a acompanhar estes 4 pontos.
Jesus como porta, quem entra pela porta e os oportunistas que se apropriam do lugar ou criem a alternativa, facilita a entrada, que não se cobra nada, que não se exige nada, e de que se pode fazer tudo e ainda poder entrar pela porta, que são ladrões e salteadores. E aí, amados de Jesus Cristo, nada do que Deus faz é despropositado. Tudo que Deus faz tem propósitos. Então aí a gente vai ver qual é o propósito de Jesus em falar e deixar que a sua fala não falhasse e chegasse até nós 26 de outubro de 2025 para ecoar aí pelas mídias sociais e pelo mundo. O amados de Jesus Cristo, esta palavra, eu sou a porta, em 10 de João, no versículo 7, ela é enfática. Coloca para mim aí 10, 7, Alex. Faz favor. João 10, 7. Olha só, é uma afirmativa. Então, se é uma afirmativa, é enfatizado por Jesus, ele dizendo acerca de si mesmo: eu sou a porta das ovelhas. O que é que Jesus está dizendo aí? Não existe outro. Não existe outro. É exclusividade. Não há nenhum outro nome dado aos homens para que sejamos salvos. A Bíblia diz porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que disse: eu sou a porta. Sem controvérsias. Sem mais e sem porquês. Porque ele é absoluto. Porque em Mateus 28, 18, depois de ressurreto, disse ele: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Anuncie, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele tem mandado dizer que o único caminho é ele. E ele tem mandado dizer que a única porta de entrada no céu é Jesus. Não é a religião A, não é a religião B, não é das religiões a denominação A, não é a denominação B, não é a mãe de Jesus, não é o pai de Jesus, não é os irmãos de Jesus, não é as irmãs de Jesus, não é os discípulos de Jesus, é Jesus. A palavra é dele, o céu é dele, e a porta é a própria pessoa, é ele. Ele é o dono do mundo. E nesse mundo está o universo. E no universo todo, um só, Jesus. É o rei do universo. É o criador do universo. É aquele que diz que haja e houve. É aquele que deu nome a todas as estrelas do céu. É aquele que sabe todas as espécies de animais, de aves, de répteis, de peixes, de corpos celestes, de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins.
é o dono da prata. Ele é o dono do ouro. Ele é o Senhor do universo. Ele está dizendo que Ele é a porta. E Ele não é a porta para elefantes. Ele não é a porta para bois. Ele não é a porta para lobos. Ele não é a porta para iníquos. Ele é a porta das ovelhas. Então, se é ovelhas, tem um pastor. Se é um pastor, tem um rebanho. Se tem um rebanho, tem um cuidado. Se tem um cuidado, sabe de quem? Sabe quem é que pode cuidar? Qual é o alimento que tem que ser dado? Qual é o cuidado que tem que ser feito? Ele sabe de todas as coisas. E ele se apresenta como supremo pastor, como aquele pastor que ama tanto as suas ovelhas, que dá a sua vida pelas ovelhas. Amados de Jesus Cristo, alguém que fez tudo, que deu tudo, e esse tudo ainda não foi o suficiente para que as pessoas pudessem conhecer o Criador do universo, ele se dá, ele se oferece para se sacrificar, porque ama, porque tudo o que fez, fez para que o homem pudesse estar como coroa da criação e não reconhecendo-o como. Então ele ainda dá prova do seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tudo deu. E foi insuficiente. E para que as pessoas pudessem crer e ver, ele se deu a si mesmo. Se eu vou morrer no seu lugar, eu vou pagar a sua dívida, eu vou comprar você com o meu precioso sangue. Então ele está dizendo aqui, ó, eu sou a porta. Uma série de mensagens, Jesus é o único caminho para o céu. Acorda. Jesus está dizendo para você, eu te amo tanto. Eu te deixei você existir nesse mundo que eu criei. Você tem tido abrigo, você tem tido sustento, você tem tido saúde, você tem tido, mas te falta uma coisa, te falta eu na sua vida. E eu entrando na sua vida, eu te transportarei para o mundo espiritual, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá pranto, onde não haverá amargura, onde não vai existir pecado. O amado de Jesus Cristo, você tem que se transformar de um lobo em uma ovelha. E Jesus opera milagres. Jesus faz nova todas as coisas. E Jesus pode salvar você. João, capítulo 10, versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9. Olha só. A liberdade que Deus dá. O cuidado que Deus tem. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Isso aí me traz segurança. Por que me traz segurança? Porque Deus cuida de mim. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, pelas investidas do maligno como dardos inflamados, que tentam entrar na minha mente para me cativar, para me prender, para me amarrar, ele está com os seus olhos atentos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, se eu entro e saio na liberdade que Deus me dá no espaço que Ele determinou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece dentro dos parâmetros pré-estabelecidos por Deus, que eu tenho que conhecer os limites. Como sou ovelha, sigo o comando tenho o Espírito Santo
de Deus na minha vida que me convence da morte, do pecado e da justiça. Aí você pode, aí você não pode. Isso você pode, mas não deve. Eu estou cuidando de você. Isso não é bom para você. Isso não é bom para a sua vida. Isso não vai te trazer benefícios. Isso vai te manchar. Isso vai te destruir. Não entre. Amados de Jesus Cristo, eu tenho liberdade para estar na presença de Jesus, sobre os cuidados de Jesus, sendo protegido por Jesus, sem me atrever a sair dos olhos de Jesus, sem ter autonomia para fazer o que eu quero. Sou ovelha, preciso de cuidado. Sou ovelha, sou presa. O inimigo é lobo. A comida do inimigo é ovelha. E o diabo rouba, e o diabo mata, e o diabo destrói. 10:10. O ladrão vem, se não roubar, matar e destruir. Eu vim. Eu quem? O Supremo Pastor. Eu quem? A porta das ovelhas. Eu quem? O pastor que te guarda, o pastor que te nutre, o pastor que te cura, o pastor que te abençoa, o pastor que te ampara, o pastor que te protege, o pastor que te carrega nos braços e cura as suas feridas. Ele tem amor. O que ele quer das ovelhas? Vida abundante. O que o lobo quer das ovelhas? Morte iminente! O que o lobo quer? Matar! O que o lobo quer? Roubar! O que o lobo quer? Destruir! Comer sua carne e matar a sua alma. Ele estava nos céus. Ele era querubim ungido. Ele cuidava dos louvores. Se exaltou, quis ser mais do que Deus. E foi precipitado. E ele é odiador de ovelhas. Não quer que ninguém vá para o lugar de onde ele estava. Então ele vai fazer de tudo para te tirar dos cuidados de Jesus, para sofrer lá nos seus ouvidos, uma mordidinha só, não vai fazer mal nenhum. Começou lá no Éden. E aí você vai disseminando como ela. Ah, você não morreu não. Você ficou como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que adianta conhecer o bem e o mal? Sendo devorado por Satanás. O que adiantou conhecer o bem e o mal e ser afastado do paraíso? Jesus disse: olha, eu sou a porta. Não tire os olhos de mim. Fique atento a mim. Fique atento nas minhas palavras. Observe o que está à sua volta. Não fique só de cabeça baixa. Levante os olhos para não perder a porta de vista. Levante os olhos para não perder o Senhor de vista. Levante os olhos para não perder o Supremo Pastor. Esteja de olho. Vai andando e se aperceba. Jesus está comigo. Isso serve para os lugares onde você anda, para os lugares onde você vá, e com as companhias que você tem, e com as amizades que você faz. E com aquelas pessoas que dizem, nada a ver, nada a ver. E quando você faz, ele diz, mas você não é crente? Lucas, capítulo 13, 24 e 25. Esforcem-se
Amados de Jesus Cristo, para se entrar na porta que é estreita, tem que esforçar-se para entrar pela porta estreita. Quem está dizendo não é o pastor, é o Supremo Pastor, é o pastor das ovelhas, é a porta que está falando, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar, muitos de muitas religiões, muitos de muitas denominações, muitos de muitas filosofias, muitos de muitos países, muitos de muitas etnias, muitos de muitas raças, de muitas tribos, de muitos povos, línguas e nações, mas não poderão entrar, tentarão, mas não conseguirão. Amados de Jesus Cristo, não tem atalho para o céu. O céu é espaçoso, lindo e maravilhoso, puro, santo, tremendo e maravilhoso. Mas no céu só tem uma porta de entrada. E essa porta de entrada se chama Jesus. E quem não passar por Jesus, você é meu amigo, você é minha amiga, filho de Maria, Mariano, Mariolata, Cidense, Aparecidense, Beneditense, Pedrense, Damiãozense, Cicerense, nenhum desses te leva para o céu. São caminhos alternativos criados pelo homem, que chegam no inferno, porque no inferno tem muitas portas, tem, acho que compartimentos para todas as religiões no inferno e todas as denominações no inferno, inclusive batista, tradicional, mas que chegam a lugar nenhum nesta vida, mas a um lugar eterno, chamado inferno, porque só um caminho, só uma verdade e só uma vida eterna e salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Peça para a mãe que o filho responde. O filho está respondendo aqui para você agora, sem a mãe fazer nada, tá? Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o caminho. Não é ela que está falando porque ela está morta, não ressuscitou agora, como diz que ressuscitou lá em 1914. Não ressuscitou! Mas o Santo Papa falou. Papagaio fala, Santo Papa também fala. Mas Jesus disse, eu sou a porta. Ele disse, eu sou o caminho. Sabe o que ela disse quando estava viva? Fazei tudo quanto ele vos disser. Deixa eu repetir. O mandamento de Maria, mãe de Jesus, aquela que o anjo disse, salve bem-aventurada, o Senhor é contigo. Não é você que é com o Senhor, mas o Senhor é contigo. Achou graça em você. Bendito é o fruto do vosso ventre. Aí ela disse, agora todas me chamarão bem-aventurada. Faltou vinho. Mulher que tem eu contigo. Ela saiu e obedeceu o seu Senhor. E diz, faça tudo quanto ele vos disser. Ô marianos, ô mariolatras, por que vocês não ouvem o mandamento de Jesus que diz, eu sou a porta? Vocês não creem em Jesus e não entregam as vossas vidas a Jesus? Porque só um Padre Nosso e 10 Ave Maria. Porque a oração símbolo que Jesus deixou quando orareis assim, Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. E por que inventaram o Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Como que vai rogar essa morta? Agora, na hora da nossa morte, nem roga agora, e nem na hora lá da morte, porque ela não é corredentora, porque o Salvador é Jesus, porque o caminho é Jesus, porque a verdade é Jesus, porque a vida é Jesus, porque a porta é Jesus, porque o pastor é Jesus. Só Jesus Cristo salva. Que os infernos estremeçam desta hora. Só Jesus Cristo salva. Goste você ou não. João 10:9, Alex. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim. Eu estou aqui, que eu passei por Maria. Eu estou aqui porque eu passei pela igreja batista. Eu estou aqui porque eu sou da condenação cristã no barril. Ô amados de Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Então, nessa série de mensagens, Jesus, o caminho para o céu é real. Jesus, o caminho para o céu é verdade absoluta. Jesus, a única porta que se entra para o céu. Absolutismo! Só Jesus Cristo salva. Deu para entender o que é que eu desejo? Creia ou não? É tempo de decisão. Eu costumo dizer, você pode ver aí lá nas mídias sociais, que eu sou um pastor que em todas as minhas mensagens existem decisões. Aos que se decidem por Cristo e aos que se decidem não por Cristo. Aos que se decidem se arrepender e mudar de vida e aos que não se decidem ou decidem viver da mesma maneira pelo livre arbítrio que tem. Mas em todas as mensagens tem decisões, e pode ser que hoje você decida mudar de vida e vir a Jesus e entrar pela porta que é Jesus, estar lá no céu, que é o reino de Deus, e estar com Deus para todo sempre, ou continuar vivendo da forma como você vive, obedecendo o regulamento interno e o estatuto da sua igreja e da sua religião, cumprindo com o que a sua religião fala e determina, e é mais absoluta do que aquilo que a palavra de Deus diz, que a palavra que é Deus diz. É uma decisão sua. Eu só posso estar falando como atalaia e avisando o que está na palavra, levando à frente de maneira audível e clara, para que você ouça e o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, e você se arrependa e procura uma igreja, ainda que esteja longe da sua casa, mais perto da sua Bíblia, e você possa seguir a Jesus e ser apacentada pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, e examinar as Escrituras, e meditar na palavra de Deus, viver uma vida santa, uma vida reta e uma vida justa. Ainda que você não cumpra com aquilo que a tua igreja lhe determina para fazer, para que você, no modelo da tua igreja, entendido pelos donos da sua igreja, porque religiões têm donos, e aqui no Brasil todas elas têm donos, porque lá no topo da pirâmide só está ou os familiares ou os amigos do rei. E eles determinam, ponham fardos pesados sobre os ombros dos seus súditos, mas vivem
na base, na mente, como nabascos, a vida nababesca. Só sobe quem eles querem. Persegue a todos que são contrários aos desígnios deles, que as tetas que eles mamam são muito grandes, chamado denominações, e tem donos, mas o dono do céu é Jesus, e nós estamos falando do caminho para o céu, e nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando sobre purificação de pecados, nós estamos falando sobre Bíblia, sobre palavra de Deus. Eu não vou pertencer a nenhuma igreja. Procure uma igreja onde se prega a palavra de Deus, onde o interesse seja com a tua alma e não seja com o teu bolso. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo. Ele é o novo e vivo caminho. À noite, nós estaremos falando quem entra pela porta. Quem será que entra? Como que será que entra? Não é esse negócio de eu entro e saio e faço o que eu quero aqui e faço o que eu quero lá. Você tem que fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Jesus, ele nos deu o exemplo. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. A vontade de Deus prevalece sempre. E ela é santa, e a vontade de Deus é eterna, e a vontade de Deus é gloriosa, e a vontade de Deus é que ninguém se peca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, a palavra está pregada, a sua mente captou, e você pode decidir ser liberto, você pode decidir ser salvo, você pode decidir aceitar a Jesus e obedecer a Jesus, e entrar pela porta que é Jesus, para que você seja salvo e tenha vida abundante, vida eterna em Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te glorificar e te agradecer porque vivi até aqui para poder pregar mais este sermão. Para que não seja, Senhor Deus, apenas uma falácia, porque não é do homem, é do Senhor. E obrigado, Senhor Deus, por este cano que sou, que passa a água e que mata a minha sede e que abençoa vidas. Ela não volta para ti vazia, mas faz o que lhe apraz. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos e até a noite, se Deus nos permitir.